Olá pessoal, tudo bem? Professor Ângelo Sales novamente aqui com você para mais uma aula de ciências, né? Hoje vamos falar de fluxo de energia nos ecossistemas. Mas professor, fluxo de energia nos ecossistemas? Explicando bem direitinho para você. Todos nós precisamos de energia para viver, né? Todos nós precisamos de energia. Energia para respirar, para andar, né? Para o organismo funcionar, energia para pensar. Tudo no nosso corpo precisa de energia. Os seres vivos precisam de energia. E a gente vai entender um pouquinho hoje como é que essa energia surge e passa de um organismo para outro nos ecossistemas, né? Fluxo de energia nos ecossistemas. A energia surgindo e passando por todos nós seres vivos para manter a cadeia da vida. Não é assim que se chama, não é não? Para isso eu lhe convido a gente fazer algumas referências de revisão da aula passada. Vem comigo, pessoal, só para relembrar um pouquinho. Seres vivos ou fatores bióticos. Professor, o que é mesmo isso? Todo e qualquer ser vivo a gente chama de fator biótico. Biótico, que tem vida, né? Bio significa ser vivo. Então, tudo que tiver vida é um fator biótico, seja uma bactéria, seja uma planta, seja um fungo, um protozoário, um animal. Tudo que tiver vida é um fator biótico. Ô professor, e o que é fator abiótico? Esse A, gente, significa não, negação, sem vida, portanto, né? Não tem vida. São fatores que não têm vida. A água é um fator essencial à nossa vida, mas não é um ser vivo. O calor é essencial para nós, a temperatura, né? A gente tem um limite de temperatura que a gente pode tolerar para viver, outros seres vivos também. Então, temperatura, embora seja muito importante, mas não é um ser vivo, né? O ar, oxigênio, por exemplo, é essencial para a nossa vida, mas não é um ser vivo. Então, tudo que não é vivo, mas que faz parte do ambiente, a gente chama de fator abiótico. Ah, professor, agora entendi. Então, show de bola. Vem para cá então. Olha no slide aí, que a gente tem uma referência de energia nos ecossistemas e tem a participação, lógico, de fatores bióticos e abióticos. Olha a imagem para mim, pessoal. Olha a imagem, ó. A ave, o peixe, a alga, o caracol, tudo é ser vivo, né? Portanto, fatores bióticos. A água, a rocha, a areia, que a gente chama de substrato, não é vivo. Fator abiótico. Então, professor, como definir essa palavrinha ecossistema? Lembra disso? Ecossistema a gente define quando a gente fala das relações entre os seres vivos, entre si, por exemplo, na transferência de matéria e energia, um quando se alimenta do outro, tá? E a influência que há do ambiente, dos fatores abióticos sobre eles, né? Essa imagem, portanto, reflete claramente para nós a ideia de ecossistema. Sigamos, meus caros, sigamos, né? Então, a partir daí, o que seriam os fatores abióticos ou ambientais nessa imagem, né? Seria a água, o oxigênio, o teor de salinidade que a água tem, a temperatura, a luz, o solo, os componentes minerais que ali vivem, todos esses seriam fatores ambientais ou abióticos. E fatores bióticos, professor? Os seres vivos que tem aí, né? Os peixes, a ave, a planta ou a alga, perdão, o caramujo, etc, né? Então, gente, a gente tem aí, por exemplo, uma ideia de ecossistema. O ambiente, de uma forma geral, constitui ecossistema. Aí a gente deduz haver fatores bióticos e abióticos. Por exemplo, as plantas facilmente a gente vê. Não é não, gente? Agora, e a interferência humana nos ecossistemas? A figura, olha para cá, olha para cá. Um ambiente, um ecossistema em equilíbrio, ou seja, aquele em que há harmonia entre seres vivos e a harmonia
com o ambiente. Ou seja, um ambiente equilibrado, um ecossistema equilibrado, é aquele onde não há desvantagem para nenhum dos componentes. Professor, e um ecossistema desequilibrado? Aqui a gente está vendo também, gente, ó. A gente está vendo um ambiente poluído. Fácil de identificar quem é que desequilibrou esse ambiente aí, gente. Quem é que provocou essa poluição? Quem é que trouxe para esse ambiente o desequilíbrio? Quem é? Pensa um pouquinho. É claro, o homem, a influência humana, o uso de recursos, né, naturais ou não é? Ou derivados desses recursos, provoca o excesso de material em um ambiente que fica desequilibrado. E a gente chama isso de quê? De quê? Pensa aí. Poluição. Não é verdade? Sigamos novamente, pessoal. Então, em todo ambiente, em todo ecossistema, existe quem produz a energia e existe aqueles que transferem a energia ao longo do ambiente, né? Dos componentes bióticos de um ecossistema, a gente tem 3 categorias. Produtores fabricam a energia, né? Produzem a energia, são as plantas, né? Geralmente fazem fotossíntese, que é a transformação de energia do sol em energia química, que a gente chama de carboidrato, açúcar, etc. Existem os consumidores, que são aqueles que pegam a energia e transferem essa energia, né? Esses consumidores podem ser herbívoros, carnívoros ou detritívoros. Varei, professor! Que palavrinhas são essas, professor? Fácil, gente, pensar. Ó, herbívoro, se alimenta de planta, erva, né? Carnívoro, se alimenta de carne. E detritívoro, alimenta-se de matéria orgânica, carne, por exemplo, apodrecendo, em decomposição. E existe também, logicamente, gente, os decompositores, fungos e bactérias, que ao degradar, ao se alimentar da matéria morta, devolvem seus componentes à terra para que eles sejam reaproveitados. Então, em qualquer ambiente equilibrado, tem produtores para produzir energia, consumidores para transferir essa energia para os outros entes, decompositores para devolver essa matéria para a natureza de forma que ela possa ser reaproveitada, hein? Olha que importante isso, né? Ô professor Ângelo, e quem são os produtores? A gente tem em ambiente terrestre um tipo e em ambiente aquático outro. Ora, tem vida na terra e vida na água, não é não? Na água, professor, quem são os produtores? As algas, né? Elas produzem, transformam a energia do sol em matéria orgânica. Professor, e na terra, no ambiente terrestre? Os vegetais, plantas de uma forma geral. Lembra do nome do processo, né? Fotossíntese. Sigamos, então. Uma vez que os consumidores pegam a energia dos produtores e transportam essa energia, né? Esses consumidores, eles, repito, ó, podem ser herbívoros, que nem, por exemplo, um boi, uma zebra, podem ser carnívoros, que nem um leão, olha na imagem, ou detritívoros, lembra? Que nem um urubu. Agora veja, de acordo com a posição que ele tem ao se alimentar, posição em relação aos produtores, a gente pode classificá-los em, ó, consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, etc. Né? De acordo, repito, com a posição que eles têm na cadeia alimentar, ou seja, com a distância que eles têm do ponto de vista da nutrição dos produtores. Repara só como é fácil isso, gente. Olha aqui, gente, ó. Nessa cadeia, logicamente, quando a matéria orgânica chega ao solo, por ação dos decompositores, repito,
ela é degradada e é devolvida à natureza, né? Mas então, vamos lá. Vamos aos consumidores, produtores e decompositores em uma cadeia alimentar. No slide, a gente vê facilmente a produção de energia feita pela planta, né? Ela pega a energia do sol e transforma em energia química. E aí a seta na imagem, gente, pode olhar, a seta vai, ó, passando de organismo para organismo, né? Repara só uma coisa, gente, a planta produtora, não é? Não é ela quem pega a energia do sol e transforma em energia química, não é? Carboidrato, lembra? Então, ela é quem produz. Veja só, a largatinha que está aí é a primeira a pegar a energia da planta. Por isso ela é consumidor primário, né? É a primeira a utilizar essa energia. Olha na imagem, gente. Quando o pássaro pega e se alimenta, ele pega a energia da lagartinha quando ele se alimenta da lagarta. Então ele é o segundo a obter essa energia, por isso ele é consumidor secundário, né? Na imagem, quando a cobra se alimenta do pássaro, ela pega a energia que veio do pássaro, que estava armazenada no corpo do pássaro. Então ela é consumidora terciária na cadeia, não é não? Repara só, o gavião, ele se alimenta da cobra. Quando ele come a cobra, ele também pega a energia que estava armazenada no corpo dela. É consumidor quaternário, no caso, não é? Agora repare que há uma setinha indicando o sentido da energia de todos eles, tanto do produtor quanto dos consumidores, primário, secundário, terciário e quaternário, na direção dos decompositores. Sabe o que significa? Que todos eles, quando morrerem, vão apodrecer e os decompositores vão pegar a matéria deles e devolver à natureza, devolver ao ambiente. Interessante, né? Ciências é uma disciplina muito bonita, né? Notadamente quando fala de ambiente, não é não, gente? Então, olha só essa nova cadeia, olha só, ó. A gente tem a plantinha, o gafanhoto, o sapo, a cobra e o gavião, e todos eles, de todos eles partindo uma seta para os decompositores. Aproveita a figurinha e faça aí um exercício. Vamos lá. Quem é produtor na imagem? Quem é? Pense. Muito bem. A planta. Toda planta é produtora. Quem é consumidor primário? É aquele que se alimenta em primeiro lugar da energia que estava na planta. Quem é na imagem? Quem é? É o gafanhoto. Muito bem. E o consumidor secundário? Pensa aí. É quem se alimenta do primário. O sapo, não é não? Né? A cobra, ao se alimentar do sapo, é o consumidor terciário. E o gavião, logicamente, o consumidor secundário. E se eu lhe perguntasse assim, meu querido, minha querida, responde aqui para o professor Ângelo. Quem são os decompositores na figura? Hã? Aqueles que recebem a matéria e a energia de todos. Muito bem. Os fungos são os decompositores na imagem, né, gente? Tá aí uma outra imagem para falar de cadeia alimentar, né? Na verdade, de teia alimentar. Ô, professor Ângelo, qual é a diferença entre uma cadeia alimentar e uma teia alimentar? Simples. É que a cadeia só indica um fluxo, um sentido de energia. Enquanto que na teia há várias cadeias que se interrelacionam, que se entrelaçam. Por exemplo, ó, a gente tem a cadeia planta, lagarta, pássaro, não é? É uma cadeia. A gente tem, ó, planta, lagarta, pássaro, cobra, gavião. Outra cadeia. Planta, abelhinha, pássaro, cobra, gavião. Outra cadeia. Quando a gente tem várias cadeias relacionadas entre si, a gente chama de teia alimentar ou ainda de rede alimentar. Tá, gente? Seguimos então uma outra cadeia para você exercitar. Planta, roedor, cobra, planta,
bactérias, micro-organismos, tá? Leão. As várias cadeias que existem aí podem, a cadeia que existe aí indica um sentido de energia e você pode tranquilamente fazer essa classificação, tá bom? Seguindo então, vamos, por fim, resolver uma atividade aí, né? Observe essas cadeias, a gente tem duas cadeias aí, planta, capim, sapo, serpente. Na outra cadeia, planta, formiga, tamanduá, bandeira, onça pintada. Sigamos, gente. Quem são os produtores? Quem é que produz energia em cada uma das cadeias? Claro, as plantas, né? A outra pergunta, olha no slide. Qual é o consumidor secundário em cada uma das cadeias? Secundário, hein? Secundário. Vamos lá. Na cadeia A, cupim, consumidor primário. Quem é o secundário? Muito bem, sapo. Na cadeia B, quem é o secundário? Tamanduá, bandeira. Muito bem, né? Aí pergunta ainda no slide, né? Quem é o consumidor terciário em cada uma? O consumidor terciário em cada uma das cadeias é aquele que se alimenta do secundário. Na cadeia A, serpente. Na cadeia B, onça pintada. Que bom que você está acompanhando aqui comigo. E sigamos, tá, gente? Se a gente pensasse assim, professor, em um ambiente natural, tudo isso acontece? Tudo isso acontece em ambiente natural. Tudo isso acontece, né? Se a gente observar um pouquinho melhor, a gente vai ver o quão bela é a natureza e como a gente pode aplicar esses conceitos, né? Quando a gente vê um animal se alimentando de outro. Quando você vai comer, tá lá, ó, você vai comer arroz, feijão e galinha, né? Quando você está comendo arroz, você está comendo uma planta, não é não? Você é consumidor primário. Quando você está comendo a galinha, você é consumidor primário? Não. Por quê? Porque a galinha se alimenta do milho. Então a galinha é consumidor primário. E você se alimentando da galinha, você é consumidor secundário. Muito bem, você pode usar esses conhecimentos no seu dia a dia, fixar a aprendizagem, você pode fazer do seu cotidiano uma aula de ciências, né? O que é que a gente aprendeu na aula de hoje, gente? A gente aprendeu na aula de hoje sobre fatores bióticos, sobre fatores abióticos, a gente aprendeu sobre fluxo de energia nas cadeias alimentares, a gente aprendeu a classificar os organismos em uma cadeia alimentar, não foi isso? E a gente aprendeu o que é rede ou o que é teia alimentar. Espero que você tenha gostado da nossa aula hoje. Estude, faça suas atividades. Estudar sempre leva a gente aos melhores caminhos. Um grande abraço e até a próxima.